Então vamos lá. Boa noite. Esta é a aula do dia 16 de novembro de 2020. Continuamos na pandemia e a nossa irmã Cristina vai fazer a oração de abertura. Boa noite a todos. Vamos acalmando o nosso coração, fechando os nossos olhos e pedindo: Senhor, agradecemos pela aula de hoje e pedimos por mais uma semana de paz, harmonia e produtividade, e que tenhamos equilíbrio para lidar com todos os problemas do dia a dia. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos lá. O Evangelho que é no capítulo 3, item 18. Mundos regeneradores. Entre estas estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantos mundos há, como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e a prova? Mas há também os mais infelizes e os melhores, como há os transitórios, se pode chamar de regeneradores. Cada turbilhão planetário, correndo no espaço em torno de um foco comum, arrasta consigo seus mundos primitivos, de exílio, de prova, de regeneração e de felicidade. Já vos foi falado desses mundos em que a alma nascente é colocada, enquanto ainda ignorante do bem e do mal. Ela pode caminhar até Deus, senhora de si, possuindo seu livre-arbítrio. Já vos foi dito sobre as amplas faculdades de que a alma foi dotada para fazer o bem. Mas há as que sucumbem, e Deus, não as querendo aniquilar, permite-lhes ir para esses mundos em que, de encarnação em encarnação, se depuram, regeneram-se e retornam dignas da glória que lhes fora destinada. Os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. A alma que se arrepende lá encontra calma e descanso, terminando sua depuração. Sem dúvida, nesses mundos, o homem ainda está sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta vossas sensações e desejos, mas está liberta das paixões desordenadas, das quais sois escravos. Lá não há mais orgulho que faz calar o coração, nem a inveja que o tortura, nem o ódio que o sufoca. A palavra amor está escrita em todas as frontes. Uma perfeita equidade regula as relações sociais. Todos reconhecem Deus e tentam chegar até Ele seguindo suas leis. Entretanto, ainda não existe lá a faculdade perfeita, mas a aurora da felicidade. O homem ainda é carne e, por isso mesmo, sujeito às vicissitudes das quais só estão isentos os seres completamente perfeitos. Ainda há provas a sofrer. Mas elas não têm as pungentes angústias da expiação. Comparados à terra, esses mundos são bem felizes. E muitos entre vós ficariam satisfeitos em fixar-se neles, pois é a calma após a tempestade, a convalescença após uma cruel doença. Neles, o homem, menos absorvido pelas coisas materiais, entrevê melhor do que vós o futuro. Compreende haver outras alegrias que o Senhor promete àqueles que se tornam dignos delas. Quando a morte novamente ceifar seus corpos, para dar-lhes a verdadeira vida.
É então que, liberta, a alma planará sobre todos os horizontes. Não mais os sentidos materiais e grosseiros, mas os sentidos de um perispírito puro e celeste, aspirando às emanações do próprio Deus, sob os aromas do amor e da caridade que se expandem de seu seio. Mas nesses mundos o homem ainda é falível, e o espírito do mal não perdeu completamente seu império. Não avançar é recuar, e se ele não está firme no caminho do bem, pode tornar a cair nos mundos de expiação, nos quais o esperam novas e mais terríveis provas. Contemplai, pois, essa abóbada azulada, à noite, à hora do repouso e da prece. E nessas esferas inumeráveis que brilham sobre vossas cabeças, perguntai-vos quais levam a Deus, e rogai-lhe que um mundo regenerador vos abra o seio após a expiação da terra. Santo Agostinho, Paris, 1862. Muito bem. Quer dizer que vamos chegar, a Terra está chegando nesse ponto, né? Logo, logo, aqui não teremos mais os problemas atuais. Eu creio que já estamos. Não entendi. Eu creio que já estamos. É, Muita gente tem partido, alguns eu creio que porque não conseguem mais estar em conformidade com o que é necessário, e outros, ao meu ver, estão partindo para auxiliar. Eu entendo em partes o que está acontecendo hoje em dia, é isso aí. já há muito tempo que a doutrina espírita vinha falando a respeito desse êxodo que iria ocorrer aqui, né? E que muitos de nós não mereceríamos ficar aqui no planeta, enquanto alguns seriam transferidos para planetas iguais à Terra, nesse momento, né? E outros para planetas inferiores à Terra, onde eles poderiam colaborar para o progresso, como aconteceu conosco aqui, quando viemos exilados de Capela, né? Dizia-se lá, perto do ano 2000, que nós teríamos muitos cataclismos, né? Muitos acidentes naturais, e ceifariam muitas vidas, né? E a gente está vendo agora que nós estamos aí, teoricamente, na iminência de uma guerra nuclear, né? O chinesinho lá e o Trump se mordendo, e vem essa doença aí, ninguém mais fala de arma nuclear, ninguém fala de guerra. A guerra hoje é o vírus, né? Todo mundo correndo atrás, porque na realidade está afetando a todos, né? Esperemos que essa segunda onda aí não ceife muitas vidas. O pessoal já aprendeu muito com a doença, já sabe melhor como controlar. Eu espero que as experiências de meses passados sirvam como lição para alguma coisa produtiva agora. Sim. Então, vamos ver. A vacina está para sair, né? Vamos ver qual a eficácia da vacina. Bom, Eu não confio nem um pouco. não entendi. E eu não confio nem um pouco. Não Não? numa vacina feita em tão pouco tempo. Não confio. E se me for dada a chance de negar, eu não tomo. Eu tenho muita desconfiança, porque as vacinas anteriores levaram muito tempo para serem feitas, né? Para chegarem. Não. Só que a ciência desenvolveu muito. Hoje existem técnicas muito modernas. Mesmo assim, Dirceu, se você vê médicos, pesquisadores de nome, pesquisadores sérios, falando contra o que está sendo feito, a aceleração que está sendo feita, é um risco muito grande. A vacina que demorou menos tempo para ser feita demorou 5 anos. Então, acho que não é por aí, né? Mas, vamos ver. Não sei. Eu vou te dizer uma coisa, eu vou tomar. Se sair a vacina, eu vou tomar. Nem que ela me contamine, mas tudo bem. Mesmo que a eficácia dela seja pequena, né? Vamos dizer que seja 50%.
Mas ela, se você pegar a doença, você já não vai ter a virulência que ela teria se você não tivesse defesa alguma no organismo. Vamos ver, eu confio. Bom, vamos lá. Hoje o nosso tema é bem interessante. Nós vamos falar aqui sexos nos espíritos, né? São as perguntas de 200 a 202. Então eles falam assim: tem sexos os espíritos? Não como entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? De certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Aqui vem a mensagem de Kardec, né? Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres, porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo. Cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona aprovações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganhar na experiência. Aquele que só como homem encarnasse só saberia o que sabem os homens, né? Eu puxei um tema aqui, e é um tema bem atual, e existem muitas controvérsias a respeito disso, que é a homossexualidade. Deixa eu até minimizar aqui. Minimiza. A homossexualidade ela sempre existiu na humanidade, né? Nas épocas antigas, era comum haver a sexualidade masculina entre os guerreiros e a feminina entre as mulheres que ficavam em casa aguardando seus guerreiros. Existem vasos gregos até que denotam essa frequência que existia, né? Os gregos aceitavam com muita facilidade. Até bem pouco tempo, a igreja ela teve uma série de problemas com essa parte sexual, quando eles isolavam as freiras de um lado e os frades de outros, né? Os seus conventos. E é comum, é conhecido que a homossexualidade graçava entre eles, né? Eu não sei se vocês sabem, mas no antigo faroeste americano era muito comum também a homossexualidade, porque todos aqueles homens, eles foram conquistar o oeste dos Estados Unidos lá e praticamente não tinham mulheres, eram só homens, né? Então aqueles machões que a gente vê nesses filmes aí americanos, na realidade, muitos deles eram homossexuais. Entre nós, no meio espírita, fala-se muito de homossexualidade e tem vários pontos de vista em relação a essa ocorrência, né? Eu já comentei com vocês, tem um livro que se chama Macho, Fêmea e etc. É um autor que é de São Paulo, se eu não me engano é Alarcán, o sobrenome dele. Esse livro é muito interessante, porque ele fala de sexo e sexualidade, que são coisas distintas, né? Então, sexo é aquele que a gente nasce, e a sexualidade é aquilo que a gente sente. Em nenhum momento ele foi crítico, em nenhum momento ele foi homofóbico, em nenhum momento ele foi partidário. Ele conseguiu escrever, discorrer sobre o tema, se manter à parte e explicar como funciona o sexo e a sexualidade. Achei muito interessante o livro dele, inclusive, assisti palestras com ele. Por exemplo, que ele mostra ali, eu não sei se vocês sabem, existem certos peixes que você tem um macho dominante e várias fêmeas, né? E quando esse macho é retirado desse meio, a maior fêmea ela troca de sexo, ela passa a ser o macho dominante. Então, entre os peixes é comum, esses dias eu estava vendo um filme aqui de
um bichinho lá que é hermafrodita. Então, eles juntam com outro, aquele que conseguir depositar o sêmen no outro, ele tem os óvulos todos na pele. Então, se ele conseguir depositar o sêmen dele na pele do seu oponente, que na realidade é uma briga entre os dois, né? Aí sai um que vai ser o papai e outro que vai ser a mamãe. Então, no reino animal, a gente tem muitos exemplos assim também de homossexualidade e dessa bissexualidade, dessa troca de sexo, né? Então, tem um texto aqui que eu busquei na internet, que é dessa Regina Agostini aqui. Então, ela faz essa consideração inicial aqui. Muitas são as conceituações e nomenclaturas usadas para definir-se algumas situações vividas pelo espírito encarnado no campo das relações sexuais. Começamos por definir. Dá licença um pouquinho. Pronto. Boa noite. Ela não está no momento. No horário comercial. Boa noite. Comecemos por definir homossexualismo para não misturarmos os conceitos. Homossexualismo entendemos pelos casos típicos em que indivíduos procurariam atender às solicitações sexuais com parceiros do mesmo sexo, em atitudes passivas e ativas. O homossexual é alguém que possui uma identidade sexual, que é psíquica, em choque com sua formação anatômica, que é o corpo físico, né? Os estudos realizados pelas ciências psicológicas nas personalidades com inversão sexual, analisando sua infância, educação, influência do meio, etc., não lograram chegar a causas reais desencadeadoras da problemática, por não levar em conta a pré-existência da alma, que ao reencarnar traz consigo o enorme acervo de experiências, positivas e negativas, experiências sexuais, valores modais, tendências, qualidades e defeitos adquiridos em múltiplas existências anteriores. As causas profundas da homossexualidade têm origem nas vidas passadas. E a lei da reencarnação clareia o nosso entendimento a esse respeito. Então, aquela ideia que tem alguns irmãos evangélicos, né, que a homossexualidade seria doença, inclusive alguns psicólogos acabaram apoiando esse tipo de ideia, que isso daí teria cura se você fizesse tratamento, etc., né? A gente vê que a causa não é de educação, não é na criação, como ela diz aqui, né? Então, analisando a infância, educação, a influência do meio, etc. Então, não foi o meio, não foi a educação que acaba tendendo à homossexualidade daquela pessoa. Na realidade, isso daí vem de vidas anteriores. E aqui teve uma série de perguntas e respostas que foram feitas a ela. Qual seria a expiação ou missão de um homossexual aqui na Terra, já que, de certa forma, contraria a lei da natureza? Quanto à expiação, é fácil entender. Expiação é sofrimento decorrente dos desequilíbrios vividos, da nossa ação, distanciada da lei de Deus. A problemática da homossexualidade é dolorosa para os espíritos que a vivenciam e tem como objetivo a reharmonização da criatura e não deve nunca ser encarada como um castigo de Deus. É a ação da lei de Deus que se cumpre sempre segundo as necessidades de cada espírito. Traz consigo a inversão sexual dos fatores kármicos. Nos informam os amigos espirituais que espíritos cultos, sensíveis. Deixa eu aumentar aqui para que vocês também possam acompanhar. Que espíritos cultos e sensíveis podem reencarnar em corpos diferentes de sua estrutura psicológica para a realização de tarefas especializadas no campo do desenvolvimento intelectual
moral e espiritual da humanidade. Segundo André Luiz, no livro Ação e Reação, os grandes corações e os belos caracteres que, em muitas circunstâncias, reencarnam em corpos que lhes não correspondem aos mais recônditos sentimentos, posição solicitada por eles próprios, no intuito de operarem com mais segurança e valor, não só o acrisolamento moral de si mesmo, assim como a execução de tarefas especializadas, através de estágios perigosos de solidão, em favor do campo social terrestre, se lhes vale da renúncia construtiva, para acelerar o passo no entendimento da vida e no progresso. São espíritos que já possuem elevação moral e espiritual que lhes confere a disciplina das emoções e desejos. A inversão sexual temporária não choca, não perturba e nem arrasa com sua personalidade. Não deixarão de sofrer também momentos difíceis e experiências amargas, principalmente no campo do sentimento, suportando a solidão afetiva com fé, coragem, amor e idealismo superior. Então, o que o André Luiz está nos dizendo aqui, e a época que foi escrito esse livro aqui? Naquela época, há algum tempo atrás, o homossexual era muito solitário, realmente, né? Porque não podia ter, como hoje a gente tem, esses casais que já não levam em consideração mais o que a sociedade está pensando ou não, né? Isso aconteceu muito nesse século que estamos vivendo, no século XXI. Houve uma liberação total, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro, né? A valorização daquilo que você sente, e não aquilo que as pessoas queiram que você aparente ser, né? Então houve essa libertação, não só para os homossexuais, como também para muitas mulheres que deixaram de ser a rainha do lar, né? Hoje a mulher, ela labuta tanto quanto qualquer homem, e a gente tem aqui no Brasil, principalmente, muitas mulheres que são pai e mãe ao mesmo tempo, né? Elas são os chefes da casa. Então, houve essa liberdade, talvez já em razão dessa evolução que estamos tendo, e a pessoa vai fazer aquilo que o seu íntimo pede, e não aquilo que a sociedade quer que ela faça. Aqui houve uma outra pergunta. Nascer com desejo homossexual é uma prova escolhida? Em caso afirmativo, qual o compromisso de conduta que se assume no planejamento reencarnatório? Poderia dizer escolhida em alguns casos, aceita em outros, imposta em algumas situações. Então, segundo a resposta aqui da palestrante, a homossexualidade pode ser escolha, pode ser aceita, é uma proposta que é feita e a pessoa aceita, ou ela pode ser imposta, né? O compromisso assumido é sempre da busca da harmonização de nosso psiquismo profundo. Precisaríamos entender a função do instinto sexual, da energia sexual com suas funções, não só para a reprodução, mas também responsável pela permuta de raios psicomagnéticos, que, mal usados, produzem uma variada gama de psicopatologias destrutivas da personalidade, sempre que encarnamos em posições de dificuldades, criadas por nós mesmos no nosso passado, geradas por comportamentos desarmônicos com a lei de Deus. É para buscar o reequilíbrio das forças do ser, que é indispensável para a felicidade. Este equilíbrio não será alcançado dentro de uma educação castradora, nem de uma educação liberativa, né? Então, vamos supor que uma pessoa ela tenha sido muito homofóbica em relação ao homossexualismo, aí ela vai ter que viver na própria pele aqui para saber o que sente um homossexual, né? Antigamente ele era solitário, hoje em dia, graças a Deus, já não é tão solitário assim, né? Embora muitas pessoas ainda mantenham no seu íntimo, elas se reservem ainda pensando no que a sociedade vai pensar, no que seus companheiros de trabalho, assim por diante. Eu trabalhei com um aqui na faculdade,
durante alguns anos, ele nunca... Um dia ele falou que, meu companheiro tal, que ele, inclusive ele mudou para Portugal, que eles estavam pensando em mudar para Portugal, depois de 2 ou 3 anos trabalhando com ele, ele não tinha trejeito nenhum, tá? Fomos descobrir que ele era homossexual. Ele veio morar, ele é carioca, veio morar aqui em São Paulo para ficar longe um pouco da pressão que era exercida no local onde eles moravam, né? Hoje os dois moram em Portugal, abriram um negócio de chocolate lá em Portugal, estão se dando muito bem. Aqui uma nota explicativa da editora no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando termina o livro do Evangelho, não vai falar sobre sexualidade, mas vai falar aqui de uma forma geral sobre o racismo que ocorria, teoricamente ocorreu por parte de Kardec, né? E também, na época, não se falava muito de homossexualismo, então, por isso que talvez as obras de Kardec não falem nada sobre o homossexualismo. Então, olha, por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja vista o seu caráter provisório decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Aí tem mais, ele fala, trata muito dessa parte aqui científica, depois ele vem terminar com esse texto aqui. Feitas essas considerações, é lícito concluir que na doutrina espírita vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírito o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente, que é a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Tal como entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. Então, o que se prega no Espiritismo é que a gente não tenha nenhum preconceito, que a gente aceite as pessoas da forma como elas são, né? Então, qual que é a opinião de vocês em relação a esse tema? Olha, Odisseu, eu penso assim, na Bíblia tem um trecho em que Jesus fala, Deus fala, crescei, multiplicai-vos, ou casai, multiplicai-vos. Então, eu penso o seguinte, da mesma maneira como uma pessoa vem no meio de drogas para que ela tenha a força de não se envolver, de passar por cima daquilo, muitas vezes eu penso que a homossexualidade, em termos, também se trata da mesma coisa. Quando eu falo de... Porque hoje o meio influencia muitas pessoas. Antigamente, a sociedade vivia realmente como você falou, os romanos, os gregos, e em outras ocasiões tinha essa questão do homossexualismo. Só não era como é hoje. E a coisa é comum, e eu sou a favor de que realmente não exista preconceito. Eu acho que todo mundo tem que se respeitar. Mas eu penso dessa maneira, às vezes as pessoas vêm nessa condição para poder também aprender a suprimir ou passar, superar aquele desejo. Não sei, porque é diferente você vir com um problema genético, uma questão genética, e você ser influenciado por um trauma ou pelo meio onde você vê filmes, você vê músicas, você vê situações inúmeras e acaba levando a esse tipo, talvez, de comportamento. Ana, Aí, menina, ninguém fala nada? eu vou Oi, chamá-la. Dirceu. Eu também acho, concordo com a Cris. Eu fui criada na Igreja Católica, né? Que eles falam, crescei, multiplicai-vos.
não tenho preconceito com ninguém. Mas para mim é um pouco difícil aceitar isso como uma normalidade, entendeu? A homossexualidade. Acho também que tem o meio ajuda, tá? Eu trabalhei no meio que tinha muito gay, muito homossexual, travesti. Eu trabalhei nesse meio e parece que uma coisa vai ligando à outra, entendeu? Mas, eu não sei, eu não. Ainda sou meio das antigas. Não, e eu tô falando Conheço isso assim, pessoas é uma 10, conheço pessoas 10 que já se formam casal, né? Casal de homens, casal de mulheres. Acho, quem eu conheço, acho os homens ter uma cabeça melhor para lidar com essa situação, porque eu acho que eles respeitam um pouco mais as pessoas um pouco mais velhas. Nem todo mundo tem essa ideia de ser uma coisa normal, ver dois homens se abraçando, se beijando, tal. E eles acham que eles não precisam fazer isso em público para estarem bem. Então eu acho legal isso, né? É o respeito pelas outras pessoas. Assim como um casal, também não acho legal, tá? Não sei se deu para explicar o que eu acho, o que eu penso. deu para entender, sim. Não tem necessidade de um casal hétero ou homo ficar aparecendo na frente de todo mundo, Isso sabe? mesmo, Que bem entende. isso E mesmo. o que outra coisa que eu quero dizer, eu tenho amigos homossexuais muito queridos e respeito a escolha. Eu acho que o que cada um faz da sua vida é problema seu. Eu só penso dessa maneira, que talvez pelo texto que está sendo mostrado ali, talvez a pessoa venha com o mesmo intuito de enfrentar esses problemas e superar essas questões, como drogas, como criminalidade, da mesma maneira. Lucimeire, você está sem som. Abre o microfone, Lucimeire. Desculpa, esqueci. Eu concordo também com as meninas, e eu concordo muito nessa parte que a Ana Lúcia falou, que a gente respeita, eu só acho que eles deviam ser, assim, não todo mundo, lógico, mas mais discretos, né? Porque tem uns que eu vou te contar, viu? Dá até nojo. Isso é verdade. Eu acho que Mas, nesse caso as mulheres são até piores. sim, sim. Eu acho que Não depende, são depende todos, do. não é generalizado, não, mas Não, não tem é generalizado, muitos que mas podiam ser um pouquinho mais, como você disse, ter mais respeito pelos outros, né? Pelas pessoas. Ser mais discreto, né? É Isso, justamente por ser isso que discreto. eu falo que o meio interfere muito na conduta do ser humano. eu, Tudo para que falar a verdade, tudo que tem que te leva a pensar numa normalidade, você torna como normalidade, entendeu? eu para falar a verdade, Dirceu, eu acho que grande parte da sociedade não está preparado para isso. Não está preparado para essa diversidade que tem sexual. Porque assim, você vê pessoas falando uma coisa e agindo de outras maneiras, entendeu? Então eu acho que as pessoas não estão preparadas para lidar com isso. É muito fácil falar, eu aceito, tal, não sei o quê, mas muita gente tem um preconceito com o pessoal dentro de casa, que às vezes é um homossexual dentro de casa e não sabe lidar com a situação. Olha, hoje em dia tá difícil, viu? Tá difícil, não é fácil, não. Eu acho que Eu assim, é acho, tudo muito fácil da tua porta para fora. Da sim. tua porta para dentro é um pouco mais complicado. É onde que eu acho que as pessoas não estão preparadas para muita É, coisa. Não é só homossexualidade, entrando droga dentro da sua casa, bandido, sei lá. Entendeu? Eu acho que
ninguém tá, pelo menos assim, pela criação que eu tive. O meu pai, ele deu uma educação muito rígida pra gente. Eu e meu irmão, a gente não fala palavrão até hoje. E eu tenho meus filhos adolescentes, entendeu? Então, para mim é difícil, eu estou sempre corrigindo quando eles soltam alguma coisa. Mesmo já com os meus 50 e tarará. Para mim é difícil. Então, não é só isso, isso é só um exemplo. Tem muitas coisas que são difíceis pela criação que eu tive. Mas, assim, eu respeito, eu acho que cada um na sua, contanto que você não mexa com a vida do outro, tá tudo certo. Eu acho que para a gente dizer que aceita, você tem que ter dentro de casa. Quando você tem a situação dentro da sua casa, você Sim, vai saber se você aceita ou não. sim, é verdade. Sim, inclusive, Dirceu, eu vou falar uma coisa aqui com vocês, e, obviamente para quem estiver ouvindo. O meu filho tem autismo, então eu pesquiso muita coisa a respeito disso, né? E eu sei, eu tenho consciência que eles, da adolescência para a fase adulta, o autista ele tem uma facilidade muito grande de se afeiçoar às pessoas independente de sexo, de gênero, né? Sim. E então eu sei, eu tenho eu sei que eu posso virar ter que lidar com isso no futuro e já conversei comigo mesma. Se acontecer, eu vou aceitar o meu filho da maneira que for, como eu aceito outras pessoas que são do meu convívio, que são meus amigos, entendeu? Mas daí a encarar como uma coisa normal, sendo que Deus criou o ser masculino e o ser feminino, é isso que, para mim, realmente também é difícil. Mas eu nunca destratei e nem pretendo jamais aceitar que alguém seja destratado na minha frente. É diferente você também querer agredir a pessoa. Eu tive uma lição muito interessante. Eu, quando morava no interior, fazia parte de um coral. E na região lá, inclusive em Fernandópolis, da Lucileira aí, é comum o Bacelli fazer eventos, né, onde ele faz psicografias. Ele frequenta muito aquela região ali de Rio Preto, da Alta Noroeste, porque é bem próximo de Uberaba. E numa dessas vezes aí, toda vez que ele se apresentava na região, a gente ia cantar, nosso coral ia cantar. E um dia nós chegamos, tinha um ser no meio da plateia. Ele era um rapaz, ele devia ter uns quase 2 metros de altura, ele estava com uma peruca, com um seio desse tamanho, né? Então você via de longe que era um ser travestido, e chamou a atenção. Bom, na hora que ele acaba a psicografia, ele começa a ler as mensagens, né? E foi interessante que veio uma mensagem para esse rapaz, era do pai dele, e o pai começa a falar assim, né? Como que é o termo que ele usou? Ele chamou pelo nome, que eu não lembro o nome, não importa o que você seja, mas você é meu filho, e é isso que me importa. Né? Eu achei muito interessante, porque aquilo lá quebrou o clima que estava ali, que todo mundo estava estranhando aquela pessoa, e viu que ele, na realidade, ele é um filho. E era uma pessoa comum como tantos os outros, né? Talvez não fosse satisfeito com a sexualidade dele, com o sexo dele, né? Ele teria outra sexualidade, mas ele era filho de uma outra pessoa. E na hora, eu acho que todos nós ali nos colocamos na situação, bom, se fosse o meu filho, como é que eu agiria, né? Isso é uma coisa a gente pensar, por isso que eu falo, a gente tem que ter o evento dentro de casa para a gente saber se realmente aceita uma pessoa de outra raça, se realmente aceita a pessoa de outro gênero, né, que não seja que tem um gênero diferente, assim por diante.
A minha neta, ela convive com ela tem uma amiguinha que vai com bastante frequência na casa dela dormir lá, e minha neta vai dormir na casa dessa menina, que é um casal feminino, homossexual. E foi interessante, porque uma mãe doou o óvulo e a outra gerou a criança. Entendeu? Então, elas consideram, inclusive essa aqui do óvulo é bem masculinizada, ela parece mais homem do que, parece o Bolsonaro, assim, né, que querendo brigar com todo mundo. Eu acho que também não precisa chegar a tanto, né? Você tem, aqui a gente Inclusive, vê, aqui onde eu moro, aqui perto da barraca da Cris, aqui é um foco. E uma vez vocês estavam falando esse negócio aí de respeitar, no final do ano, eu e minha esposa, nós fomos ver a queima de fogos ali, sentamos num banco, aí tinha uns que estavam ali, sentaram, dois do lado, ai tio, você desculpa, mas aquela bicha não sei o quê, né? Ela não sabe respeitar. O senhor não liga não, o senhor desculpe, porque, sabe, eles estavam pedindo meio disso, não, fique à vontade, né? Nós estamos aqui para ver, como vocês estão querendo se divertir, divirtam-se, né? Mas teve uma que estava querendo se sobressair, os outros todos se desculpando por ele. Viu que a gente era de mais idade, que talvez fosse mais difícil de aceitar. Mas é, na faculdade, eu vou te dizer, 60%, 70% dos alunos que tem lá na faculdade que eu trabalho são homossexuais. Eu não sei se é um foco que eles chamam, né? Porque eu já pesquisei em outros campos que tem curso semelhante e não tem tanto homossexual como tem aqui. Aqui parece que eles ficam divulgando isso daí e atrai aqueles que são iguais, entendeu? Existe uma divulgação, existe. Olha, veja, quando eu falo isso, eu falo assim, não é contra o homossexualismo, é contra a maneira como as coisas estão caminhando nos nossos dias atuais. Um exagero, uma falta de respeito, às vezes, com a religião do outro, porque mistura sexualidade com outras coisas, por causa de liberdade, tudo. Quer dizer, no fim, a gente vê uma falta de respeito muito grande de umas pessoas com as outras. E isso eu não aceito. Eu não aceito essa falta de respeito. A partir do momento que você invade o meu espaço, você está me desrespeitando. O meu direito começa quando o seu termina, certo? Então, eu acho que se todo mundo viver em harmonia, em respeito, as coisas dão certo. Eu concordo com você. eu Vocês acho estão... que a coisa já está indo assim, cada vez pior. Eu acho que as pessoas estão se respeitando menos, essa inclusão digital, essas redes sociais, onde as pessoas falam o que querem, porque não estão olhando, né? Não conhece a pessoa. A gente vê uma simples notícia, as pessoas xingando a outra porque tem uma opinião diferente da sua. Então eu acho assim, infelizmente, essa é a minha opinião. Eu acho que é cada vez pior, porque uma das coisas que eu acho que influencia muito é a desestrutura das famílias, justamente nesses casos. Você tem, para você criar seus filhos, já sendo homem e mulher, um casal, você tem que ter muita estrutura, muita. Imagina duas mulheres criando um filho. Valores que se passa, dá aquele atrito de gerações. Então, não sei, eu acho que essa falta de respeito que a gente tem hoje em dia ainda vai continuar e vai piorar, porque as pessoas, pelo jeito, não estão nem aí. Não, e em textos espíritas que eu já li no próprio Facebook, de amigos que eu tenho que são espíritas também, fala sobre uma total devassa de tudo das coisas que não são legais, o que está acontecendo, assim, tipo, como eles falam, como é que eu vou dizer? Vulgarmente falando, a caca jogada no ventilador, entendeu? Então,
tudo isso vem à tona e as pessoas começam a entrar em conflito. E eu acho que isso é um meio da gente depurar. Está havendo a depuração está havendo a partir dessas questões exacerbadas que vêm acontecendo nos nossos dias atuais. Se você estudar a história, você vai ver que toda civilização entra em decadência quando começa uma situação com a qual nós estamos vivendo. Quando existe essa libertinagem, né? Toda sociedade que decaiu começa com a libertinagem. Você usou o termo exato, que eu resume tudo o que eu quero dizer. Estão confundindo liberdade com libertinagem. Sim. Bem por aí. Bom, então vamos seguir. Dirceu, só para você ter uma ideia. Fale. Só para você ter uma ideia, assim, não tem muito a ver, mas assim, o que acontece dentro de casa, né? O meu marido, quando ele era adolescente, ele tinha o cabelo bem comprido. E eu, quando eu conheci, ele já estava com o cabelo no ombro, né? Então eu falava para ele que, graças a Deus, eu não tinha conhecido ele com o cabelo comprido, porque senão eu não ia nem olhar na cara dele. Agora me pergunta onde é o cabelo do meu filho. É quase na cintura. Mas ele é meu filho. Entendeu? Eu acho que é bem por aí. Eu acho que filho é... Então, ele é meu filho. O cabelo dele é mais comprido que o da minha menina. É mais comprido do que o meu. É mais comprido do que todo mundo aqui em casa. Tatuagem mas também, né, Ana? Você não aceitava, agora ele tem, né? Tatuagem. Eu acho que todos têm. Uma vez eu virei pra ele... uma vez eu virei pra ele e falei assim, filho, promete uma coisa pra mãe, que nunca você vai pôr piercing, nem brinco, nem vai ser viado, bandido e ter tatuagem. Ele, nossa, mãe, quanta coisa. Eu falei, então, promete. Ele, tá bom. Aí ele resolveu fazer uma tatuagem. Aí eu falei assim pra ele, filho, você prometeu pra mãe? Ele falou, mãe, eu tinha 11 anos, pelo amor de Deus, eu tinha 11 anos. Eu falei, eu não quero saber, você prometeu que você não ia fazer tatuagem. Mas acho que é bem hoje em dia é tão comum, né? Nossa, é muito comum. E ele tá com uma tatuagem bem discreta, e cada vez que ele nem fala mais de fazer outra, né? Porque, nossa, o meu olhar parte ele no meio. Eu não gosto, é uma coisa que eu não curto, entendeu? Tatuagem. Meus filhos usaram cabelo comprido, inclusive um, quando casou, o cabelo dele estava no meio das costas aqui, né? Esse daí, uma vez, ele falou que ia atingir o cabelo. Eu cheguei em casa, minha mulher falou, o Dirceuzinho tá querendo atingir o cabelo. Falei, que legal, tem uma tinta verde aqui, vamos passar já, e já fui para cima dele. Não, pai, não, vamos de verde, não, pai, não. Desistiu, não pintou. Aí depois de um tempo eu chego em casa, ele tá com um brinco na orelha, né? Eu olhei para ele e falei, para mim quem usa brinco é viado, mas tudo bem. Ele é diabético. Depois de 2 meses deu problema de rejeição por causa do diabetes dele. Ele teve que arrancar o brinco. Nunca mais falou de usar brinco também. O outro tinha um cabelo loiro. Não sei se você já viu alguma foto dos meus filhos. Eu tenho o meu filho mais novo, ele hoje já está um pouco mais escuro o cabelo dele, mas se você olhar para ele, você acha que ele é alemão. Ele tem um loiro bem claro, mas claro mesmo. Fez um cabelão que ia até o meio das costas aqui. Aí uma vez a gente estava em São Paulo, lá num feriado assim pai, eu vou vender meu cabelo, né? Vamos lá, vou te levar. Levei lá na galeria do rock para ele vender o cabelo. Nossa, não deram nada para ele, porque pesou 300 gramas o cabelo dele, que era um cabelo fino, não pesava nada, né? Falei, cara, o que eu gastei de shampoo para você manter esse cabelo aí, agora só 300 reais, você tá louco. Devia ficar cabeludo do jeito que tá. Não, pai, já... Depois disso daí também, nenhum dos dois mais quis deixar o cabelo crescer. O meu filho é a mesma coisa. E o meu marido, depois de... Porque o meu filho, ele é do rock, né? Ele é músico. Então, assim, hoje em dia, acho que são pouquíssimos que têm cabelo curto. E ele é loiro também, cabelo bem fininho. O dele é liso, muito liso. E o meu marido também começou a deixar crescer. Aí pro meu marido eu já falo, você tá parecendo um velho viado, com esse cabelo branco e comprido, pelo amor de Deus, corta. Mas agora, a mãe sempre pegou no pé. Então,
Oi? Tá uma gente de homofóbico aqui. Mas eu falo pra ele, o teu filho tem 21 anos, é um rapazinho e tal. Eu falei, você já não tem mais idade para esse cabelo comprido. Ele finge que eu não falei nada, né? Mas, enfim, tá realizando o que ele não pôde na juventude dele. É o que eu falo, são criações, foi uma criação muito rígida a minha, a dele. Então, hoje em dia tem determinadas coisas que é muito complicado. É muito complicado mesmo. Às vezes meu filho conta umas histórias de meninas, tal. Eu falo, Henrique, pelo amor de Deus, você nunca faça isso, porque você não foi criado desse jeito. Mas olha, é difícil, viu, Dirceu? Não é fácil, não. Essa juventude está complicada. Mas a gente tem que... Tem algumas fases, e a gente tem que respeitar essas fases, né? Você dá a orientação. Eu nunca me preocupei Sim, com meus filhos, quando começaram a sair de casa e tal. Eu tinha um vizinho, ele tinha 3 filhos homens, e a idade dos filhos dele batiam com os meus. Eu tenho uma menina e 2 meninos, né? E ele chegava para mim e falava, eu fiquei a noite inteira acordado enquanto o Valério não chegou em casa. Eu falei, eu não perco meu sono. Mas se acontecer alguma coisa? Se acontecer alguma coisa, vão me acordar. Eu não vou ficar sofrendo antecipadamente aí por um negócio que não vai acontecer, né? Uma vez o meu filho, ele estava com o meu carro, ele bateu o carro, ligou, pai, eu bati o carro. Tudo bem. Tá machucado? Não. Então, o resto a gente se vira, né? Outra vez, esse que é diabético, ele foi para Araçatuba, que é a cidade vizinha lá, ficou num lugar. Quando foi sair, acho não, caiu o açúcar no sangue dele e fica que nem bêbado. Não sei se você já viu um diabético quando está com queda de açúcar, quando está com hipo. Já vi, sim. Né? Minha mãe era diabética. Aí ele completamente coordenado. o amigo dele falou que ele sentou numa cadeira e começou a rodar, né? Na hora de pagar, ele ficou rodando. Ih, esse cara bebeu tudo. Ele falou, não, ele não bebeu, ele ficou o tempo inteiro comigo. Ele falou, ele é diabético, ele deve estar com problema de diabetes. Ainda bem que o rapaz pegou e foi levar para casa, só que o hospital da Unimed, da minha casa, era 1,25 quadras, né? E ele tinha que ir até na entrada do hospital fazer o retorno, porque era bem em frente a um córrego. Então ele ia do lado de lá do córrego, tinha que ir lá no hospital para voltar. Quando ele chegou, ele falou, já vou direto para o hospital. Entrou com ele lá, ele sabia que nós tínhamos a Unimed, já entrou com ele, foi atendido, ligou de lá às 5 horas da manhã, falou, eu estou com o Dirceuzinho aqui na Unimed, eu acho que ele está com problema de diabetes, né? Ah, tudo bem. Chegamos lá, já estava sendo medicado, já tinha melhorado, né? Aí voltamos para casa. Falei, agora você agradece teu amigo, né? Porque você, se fosse outra pessoa, ia te largar lá, você, com hipoglicemia, você podia até ter um problema mais sério aí, né? Quando ele estava na faculdade. Sério, é verdade. Quando ele estava na faculdade, ele teve um problema de hipoglicemia lá, teve que ser hospitalizado. Ele ficou 2 dias hospitalizado no 9 de julho. Meu Deus. Isso porque a enfermeira da faculdade falou que ele tinha se drogado. Isso deu um bode na faculdade tremendo. Meu Deus. O reitor chamou a gente lá, pediu 1000 desculpas para a gente não abrir processo contra a faculdade. Eles estavam morrendo de medo. Tá certo. Bom, então vamos seguir. Vamos ver um tema diferente agora, que é o parentesco e filiação. Vamos lá, 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma venha adicionar a vida moral? Dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Então, aqui, eu não li o resto, mas eu vou fazer uma observação aqui. Nós temos a família espiritual e nós temos a família carnal, né? Muitas vezes a família carnal a gente tem nessa existência aqui e depois não vai ter ligação mais nenhuma com uma parte deles, né?
ao passo que a família espiritual sempre está esperando a gente, sempre está lutando, brigando para que a gente tenha sucesso aqui na nossa empreitada aqui na Terra. Algumas pessoas, a doutrina da reencarnação se afigura destruidora dos laços de família, como fazê-los anteriores à existência atual. Ela os distende e não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores. Menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no vosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por pai um espírito que haja pertencido a outra raça ou que haja vivido em condições muito diversas. É exato, mas essa importância assenta no orgulho, os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar com um ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem. Não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Realmente, né, toda pessoa que aparece no centro, as pessoas que vão para o centro ou vão pela dor, ou vão pelo amor, ou vão pela curiosidade, né? Os que vão pela curiosidade sempre querem saber dos antepassados, aí se teve algum rei, rainha, alguma coisa. Ninguém quer saber de mendigo, né, e outros que tais. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos seja ridículo? Em modo algum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Se bem os espíritos não procedam uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família. Dado que muitas vezes eles são atraídos para tal ou qual família pela simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais para seguir os bons conselhos que vos deram. Somente nestas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Aqui tem mais um pouco, agora vai falar da parte física, né? Parecenças físicas e morais. Frequentemente os pais transmitem aos filhos a parecença física. Transmitirão também alguma parecença moral? Não. E diferentes são as almas ou espíritos de uns e outros. O corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. De onde se originam as parecenças morais que costuma haver entre pais e filhos? É que uns e outros são espíritos simpáticos, que reciprocamente se atraíram pela analogia dos pendores. Isso aqui é bem comum a gente ver filhos adotados, né? Que, mesmo que você não conheça o filho, você vendo os trejeitos dele, a forma dele agir, que são geralmente essa parte moral, né, o comportamento moral que o filho tem, você já acaba deduzindo que é filho de tal pessoa, né? Ele vai ter, além do comportamento, ele vai falar as palavras que são comuns a essa pessoa. Quando a pessoa tem uma elevação moral muito forte, um comportamento moral bem digno, né? Nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Por que de pais bons e virtuosos nascem filhos de natureza perversa? Por
Porque as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para lhes animar o filho. Não é raro que um mau espírito peça-lhe sejam dados bons pais, na esperança de que seus conselhos o encaminhem por melhor senda, e muitas vezes Deus lhe concede o que deseja. Pelos seus pensamentos e preces podem os pais atrair para o corpo, em formação do filho, um bom espírito, de preferência um inferior? Não, mas podem melhorar o espírito do filho que lhes nasceu e está confiado. Esse é o dever deles. Os maus filhos são uma provação para os pais. Onde deriva a semelhança de caráter que muitas vezes existe entre dois irmãos, mormente gêmeos? São espíritos simpáticos que se aproximam por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estar juntos. Há dois espíritos, ou por outra, duas almas, nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Aqui eles estão falando do chipófago, né, como que é o... Siameses, né? É o nome científico, acho que é chipófago, tá? Sim, mas a semelhança entre elas é tal que faz dos pareçam, em muitos casos, uma só. Pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. E vai aí lutar um contra o outro, né? O que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no seio materno? Lendas, para significarem quão inveterado era o ódio que reciprocamente se votavam. Figuram-no a de se fazer sentir antes do nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. O que dá origem ao caráter distintivo que se nota em cada povo, também os espíritos se agrupam em família, formando-as pela analogia de seus pendores mais ou menos puros, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família formada pela reunião de espíritos simpáticos. Na tendência que apresentam os membros dessas famílias para se unirem, é que está a origem da semelhança que, existindo entre os indivíduos, constitui o caráter distintivo de cada povo. Julgas que espíritos bons e humanitários procurem, para nele encarnar, um povo rude e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades como simpatizam com os indivíduos. Aquelas em cujo seio se encontrem, eles se acham no meio que lhes é próprio. Em suas novas existências, conservará o espírito traços do caráter moral de suas existências anteriores? Isso pode dar-se, mas melhorando-se, ele muda. Pode também acontecer que sua posição social venha a ser outra. Se de senhor passa a escravo, inteiramente diversos, serão os seus gostos e dificilmente o reconheceríeis. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, porquanto, de orgulhoso e mau, pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. E do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traço nas suas existências posteriores? Um novo corpo que ele toma, nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Sem dúvida que este é unicamente matéria, porém, nada obstante, se modela pelas capacidades do espírito, que lhe imprime certo cunho, sobretudo ao rosto, pelo que é verdadeiro dizer-se que os olhos são o espelho da alma, isto é, que o semblante do indivíduo lhe reflete de modo particular a alma. Assim é que uma pessoa excessivamente feia, quando nela habita um espírito bom, criterioso, humanitário, tem qualquer coisa que agrada. Ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, que até chegam a inspirar-te repulsão. Poderia supor que somente corpos bem moldados servem de envoltórios aos mais perfeitos espíritos, quando certo é que todos os dias depara com homens de bem sob um exterior disforme, sem que haja pronunciada parecença. A semelhança dos gostos e das inclinações pode, portanto, dar lugar ao que se chama um lar de família.
Tem um comentário de Kardec. Nenhuma relação essencial guardada o corpo que a alma toma numa encarnação de que se revestiu em encarnação anterior. Isso que aquele lhe pode vir de procedência muito diversa da deste. Fora absurdo pretender-se que, numa série de existências, haja uma semelhança que é inteiramente fortuita. Todavia, as qualidades do espírito frequentemente modificam os órgãos que lhe servem para as manifestações e lhe imprimem ao semblante físico e até o conjunto de suas maneiras um cunho especial. E assim que sob o envoltório corporal da mais humilde aparência se pode deparar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob o envoltório de aspecto senhoril se percebe frequentemente a da baixeza e da ignomia. Não é pouco frequente observar-se que certas pessoas, elevando-se da mais ínfima posição, tomam sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade. Parece que elas aí vêm achar-se de novo no seu elemento. Outras, contrariamente, apesar do nascimento e da educação, se mostram sempre deslocadas em tal meio. De que modo se há de explicar esse fato, senão como um reflexo daquilo que o espírito foi antes? Eu peguei aqui, eu vou pegar um copo d'água que eu não peguei. Espera só um pouquinho. Eu não deixo vocês falarem, eu sou castigado, vocês viram? Hello. Né, Dirceu? A voz vai falhando. Eu li um texto uma vez, fala de um espírito que reencarna numa cidade francesa, onde a maioria das pessoas eram loiras, né? Provavelmente seja lá no norte, perto da Alemanha, naquela região que uma hora é alemã, outra hora é francesa, uma hora é alemã, outra hora é francesa, né? Na Alsácia. Ele nasce ali ele tinha o corpo totalmente diferente das pessoas da região. Então ele era moreno, ele tinha um tronco maior que os outros. A gente tem uma proporção entre o tronco e a perna, né? Até dizem que tem a proporção divina. O Leonardo da Vinci, ele usa muito a proporção divina. Então ele fala que se você pegar do umbigo para baixo, do umbigo para cima, você tem a medida nessa proporção divina. No rosto, ele tem uma série de proporções, né? Ele, nessa forma, ele era totalmente desproporcional, ele tinha um olho mais amendoado, a cor mais escura e assim por diante. Tanto assim que o pessoal achava que a mãe havia traído o pai. Ele tinha um irmão que estava em Paris estudando, e quando ele tinha 14 anos, ele foi acompanhar o irmão. E quando ele chega lá, o irmão dele estava fazendo arqueologia, e ele começa a se interessar pela arqueologia. Bom, para resumir a história, tem aquela pedra que, não lembro como que é o nome da pedra, que eles conseguiram, quando Napoleão invadiu o Egito lá, ele trouxe essa pedra, e a partir dela eles conseguiram decifrar o alfabeto egípcio, a escrita egípcia, né? E quem conseguiu fazer essa tradução foi justamente esse rapaz que era diferente de todos, que na realidade era uma reencarnação de Tutankhamon. Ele reencarnou para realmente passar a tradução dessa escrita para os europeus. Então, a influência dele sobre o corpo era tão grande que ele não, mesmo reencarnando num lugar de uma raça totalmente diferente, manteve os traços dos egípcios, né? Mas isso é uma situação bem incomum de acontecer. E aí, vocês têm algum conhecido, algum amigo que vocês acham que é mais que
que um amigo que é mais que um irmão? Vocês não têm pessoas desse tipo? Não. Sim, Sim ou não? Tem gente que não, tem gente que sim. Sim, Eu tem tenho, uma amiga. eu tenho ótimos, poucos e ótimos amigos, mas assim, com essa afinidade, tipo, de sentir que é meu irmão, isso não. Eu tenho uma irmã de sangue e um irmão que é irmão de criação, né? Mas com a minha irmã eu nunca me dei bem, não. Sempre foi. Eu tenho amigas que são. Tenho muito mais identidade com elas do que com a minha irmã. Pra vocês terem uma ideia, minha irmã estou tendo uma convivência mais de aceitação com ela, coisa de uns 20 anos para cá. Ela, Inimigos dentro da própria família, né? eu não sei, tá? Mas eu tinha algum tal coisa, né? Não sei se é de outra encarnação que é, mas eu tinha um comportamento que eu achava que as coisas tinham que ser de certa forma. A minha mãe, vocês falaram aí de rigidez na criação, né? A minha criação foi bem rígida e minha mãe era muito dominadora. Então, eu nunca aceitei esse domínio da minha mãe. E minha irmã, quando casou, nós tínhamos. Meus pais têm umas propriedades em São Paulo lá. Minha mãe falou: não, você vai casar, você vai ir morar aqui nessa casa tal. E ela foi morar e ela contra. Isso daí deu muito encrenca, né? Eu falo: bom, se vai casar, se você não tem condições de se manter, por que os pais vão ajudar? Tanto assim que eu criei meus filhos e falava: olha, eu peguei um exemplo de um amigo meu que a filha ficou grávida quando estava para prestar vestibular, a menina ficou grávida, lá eu peguei os três, minha filha está 16, 17 anos, os outros, os meninos são mais novos, né? Mas peguei os três, desde o pequeno que tinha 12, até minha filha que estava com 17 lá, e já fala o negócio seguinte: eu tenho condições de criar 3 filhos, são vocês três, se vocês arrumarem filho, vocês vão criar, então já fica avisado, tá? Que nem dirigir. Quando ia aprender a dirigir, eu vou te ensinar a dirigir. Depois você vai aprender a tirar carta. Então levava lá para Mato Grosso, naquele rincão lá, andava naquele areião lá, fazia um monte de estripulia lá. Aí depois vai na autoescola, agora você vai saber aí que tem que colocar um dedinho lá para fazer a baliza, tem que não sei o quê, mas eu sempre ensinei eles a dirigir na estrada, dirigir na areia, controlar o pé na areia. Quem já dirigiu na areia sabe, carro parado, a hora que você vai sair, se você soltar o pezinho, você vai ver que o carro derrapa e não sai do lugar, né? Então eu consegui ensiná-los lá em Mato Grosso, que tinha um tio da minha esposa que tinha um rancho lá, e as estradas eram todas de areia para a gente chegar lá. Mas, e com a minha irmã, eu sempre tive atrito, porque ela foi morar na casa, bom, morou, até hoje ela mora na casa que era da minha mãe. Separou do marido, sempre foi, a filha dela fala, minha mãe sempre foi dependente, né? E acho que isso revoltava ela. Então a minha irmã era muito agressiva em relação a isso daí. Aí, há uns tempos, um dia, eu já morava no interior, inclusive, eu fui lá, falei algumas coisas para ela, que ela, como ela tinha separado do marido, ela não saía de casa, só ficava cuidando da casa. Eu falei: pô, sai de casa, faz alguma coisa, não sei o quê. Eu não tenho dinheiro. Você não precisa ter dinheiro. Pega o metrô aqui, vai passear com a tua filha, o que vale é a companhia, não o dinheiro, né? Eu sei que ela ficou tão revoltada, né? Depois que eu saí, ela escreveu, fora de brincadeira, uma carta desse tamanho para mim. Ela foi pegando tudo que era papel, ela pegou até papel de embrulhar pão. E isso não é literal, não. Foi papel de embrulhar pão e foi escrevendo. Mas tudo coisa desde pequeno, lá das encrencas que a gente teve, né, que aquele negócio que papai prefere você, a mamãe prefere você, sabe aquelas revoltas assim. Aí ela escreveu, me mandou um bolo. Quando chegou em casa, minha mulher leu e falou: tua irmã não tem direito de falar isso. Foi, deixa ela, pelo menos ela desabafou, né? Se isso aqui vai ajudar, eu espero que seja bem. Eu li aquilo, eu morri de dar risada, gente. Porque ela lembrou coisa de quando a gente tinha
5, 6 anos de idade, até, sabe aquelas encrencas que veio lá, estava atravessada, é isso aí. Mas ela botou tudo para fora. E a partir daí nós começamos a melhorar o comportamento. Lavou toda a roupa suja. Bom, agora, pelo menos ela está... Você ia falar de uma amiga? As filhas dela, como ela separou do marido, e as meninas eram pequenas, né? Elas me consideram mais como pai delas do que o próprio pai. Tanto assim que o pai elas nunca mais procuraram. Conviveram uma certa época, o pai casou outra vez, aí a outra mulher que dominava ele, os meninos acabaram se afastando e acabaram se aproximando de mim. Eu morava aqui em São Paulo, então sempre levava elas a passear. O que a mãe não fazia, eu fazia, né? Levava as meninas a passear. Eu acho que você não precisa sair e gastar tudo, gastar dinheiro. Sair, vai passear, vamos no parque, vamos andar, vamos numa montanha, vamos para a praia, fazia muito isso daí com elas. Mas eu me considero até hoje, tanto assim que o Natal eu passo com elas e não passo com meus filhos. Meus filhos não vai, a sogra é bem católica, então vai passar com a sogra, o outro passa com a sogra dele também, e eu vou passar com a minha irmã e minhas sobrinhas, que é a minha mãe que não estava viva. Bom, eu peguei um texto aqui em relação a esse assunto que nós lemos. Vamos ver se a gente consegue ler. Esse texto está no livro Leis de Amor. São perguntas que são feitas ao Espírito Emmanuel, tá? E o Chico foi o médium que escreveu o livro. Então, aqui foram feitas perguntas a ele. Para as criaturas humanas, o que significa a vida terrestre? Consideram-nas a lei divina por inteligências juvenis, sob patrocínio da escola, concedendo-nos, na vida terrestre, o mais alto campo edificante e reeducativo. Qual a conexão entre a consanguinidade e o destino? Nos elos da consanguinidade, reavemos o convívio de todos aqueles que se nos associam ao destino, pelos vínculos do bem ou do mal, através das portas benditas da reencarnação. O que precisamos para vencer na luta doméstica? Devemos revestir-nos de paciência, amor, compreensão, devotamento, bom ânimo e humildade, a fim de aprender e vencer na luta doméstica. No mundo, o lar é a primeira escola da reabilitação e do reajuste. O que foram em vidas anteriores os pais despóticos? Quase sempre os pais despóticos de hoje são aqueles filhos do passado em cuja mente inoculamos o egoísmo e a intolerância. Então, vamos prestar atenção na resposta aqui. Se nós não soubermos educar os nossos filhos, né, pode ser que eles voltem para a gente aqui como pais despóticos, né? Ou, no caso aqui, e o filho rebelde? O filho rebelde e vicioso é o irmão que arrojamos um dia a intemperança e a delinquência. E a filha desatinada? A filha detida nos desregramentos do coração. É a jovem que, no outro tempo, induzimos ao desequilíbrio e à crueldade. E o marido desleal? O marido ingrato e desleal, em muitas circunstâncias, é o mesmo esposo do pretérito que precipitamos na deserção, com os próprios exemplos menos felizes. E a esposa desorientada? A companheira desorientada que nos amarga os sentimentos. É a mulher que menosprezamos em outra época, obrigando-a a resvalar no poço da loucura. E os parentes abnegados? Os parentes abnegados, em que nos escoramos, são os amigos de outras elas, com os quais já construímos os sólidos alicerces da amizade e do entendimento, proporcionando-nos o reconforto da segurança recíproca. Então, Emmanuel nos passa aqui nesse texto, né, que tudo é ação e reação. Os filhos que a gente recebeu para que cuidássemos, se a gente não souber cuidar corretamente deles,
eles podem voltar como nossos pais despóticos, como está escrito aqui, né? Eles podem voltar como filhos rebeldes e assim por diante. Então, sempre existe uma lei de ação e reação. Aquele mal que nós causamos, de alguma maneira, né? Se a gente desvia uma mulher hoje para o nosso prazer, ela pode voltar como uma filha desatinada, como ele escreveu aqui, né? Ou um filho que a gente teve, que a gente tenha encaminhado à delinquência ou à revolta e assim por diante, ele volta como nosso filho para que a gente sinta no próprio cerne o que fizemos com eles. Então, o Espiritismo sempre comenta essa ideia de que a todos os atos que a gente tenha cometido, a gente vai ter que retemperar, a gente vai ter que, se foi um ato ilícito, se foi um ato mal, se a gente causou mal a alguém, e de uma maneira ou de outra a gente terá que realmente amargar algo parecido. Pode ser que não com o mesmo espírito. A Tânia perguntou se tem alguma coisa aqui em casa que quer fazer, consertar, pintar. A gente... A coisa que eu falei que eu queria que arrumasse é o vazamento que tem no banheiro e que quando chove molha tudo. Desligou o microfone Já dela. fala aqui na casa, tudo dela. Ô, Lucimeire, teu microfone está aberto. Tem nada a ver? Nós estamos escutando a conversa do Simir, ela não deve estar ouvindo. Bom, Eu e aí, esqueço de fechar esse negócio. O que vocês acham dessa parentesco moral, desse parentesco que a gente... O que vocês acham desses Eu acho textos que que tem nós lemos? muita coisa a ver, sim, porque vem do dia a dia que as coisas que a gente enfrenta com o marido, com filhos, eu acho que tem que ter raiz em alguma coisa lá atrás. Não é gratuito. Até sentimentos, eu digo até sentimentos que às vezes eu tenho com relação, por exemplo, ao meu filho, e eu falo assim, gente, por que será que eu sinto isso? E eu não sei explicar. Você tem quantos filhos? Eu tenho um filho. Um filho só. Esse filho que eu te falei que é autista. E qual que é o grau de autismo dele? Ele tem um grau muito leve. Muito leve. No caso, é o que o pessoal falava antigamente como Asperger, né? Agora está dentro do espectro autista. Mas ele é bem leve, ele tem algumas coisas que atrapalham no dia a dia, mas ele tem a cognição preservada, ele lida bem com o social. São algumas questões mesmo de comportamento que dificultam. Hoje em dia estão diagnosticando muitas crianças com E eu falo isso porque, autismo, assim, eu sofro muito embate aqui com ele. Apesar do diagnóstico, nós temos muito embate. Então, às vezes aflora um sentimento que eu fico pensando assim, não é de mim. Bom, mas hoje em dia tudo tem jeito, né? Eu tenho visto algumas crianças, dizem que o Messi tem autismo, né? Você já ouviu isso daí? Sim, Dizem que sim, ele tem autismo, sim. E diz que o que eu já li a respeito do autismo dele é que ele é muito bom no futebol justamente pelo hiperfoco. Não entendi, ele é bom no futebol, mas... Justamente pelo hiperfoco dele. Ele tem um hiperfoco no futebol, então ele se deu muito bem no esporte por conta disso. Porque eles têm essa questão do hiperfoco, né? Mas no relacionamento ele já não é... Não, ele tem o olhar alheio, ele não fixa o olhar, é um dos traços que identificaram nele. Eu tenho uma vizinha aqui que tem uma criança que é autista, mas ele tem um grau alto, porque
desde pequeno a gente já percebia até o porteiro achava que ele fosse surdo. Era uma criança que não prestava atenção. Pra vocês terem uma ideia, ele mora no 7º andar. Ele todo dia, quando chega, o pai vai pegar o menino e tem que subir pela escada porque o menino não vai pelo elevador. E ele vai e visita todo o corredor, né? Como se ele estivesse tocando a campainha. Ele não toca a campainha, mas ele vai ficar pedindo, pedindo na porta de todo mundo, entendeu? Depois ele volta, vai para o outro andar e faz a mesma coisa. É a rotina. É. É outra questão deles. Eles têm aquela rotina e se eles saem daquilo, eles entram em crise. E ele é pequeno, mas a gente percebe, às vezes, na casa dele, ele fala alguma coisa, ele não fala muito, não. Ele é mais de gritar, ele grita gol na casa dele, gol, gol. Fala algumas palavras, ele já tem uns 4 para É, 5 anos. o caso do autismo, o pessoal está acostumado a ver os casos severos, né? Os casos severos, os casos moderados. Então, quando pega uma criança, um adolescente como o meu, não identifica o autismo. Acha que é malcriação, ou que é ansiedade, ou que falta de empatia, entendeu? Então, não é, e são questões do autismo. Só que, como aparentemente ele não tem nada, as pessoas não sabem muitas vezes como lidar. Uma vez no vestibular tem uma menina, ela sentou, ela era pequena, ela sentou, cruzou as pernas assim na cadeira, e depois, na hora de responder, ela não parava, ela ficava o tempo inteiro em movimento, assim, sabe? Até eu fui falar com a coordenadora, falei, ela vai atrapalhar os outros, o comportamento dela, ela tá no ar ali, né? Ela se isolou de tudo, mas ela vai atrapalhar os outros. Ela está ligada em tudo, só que ela balança o corpo para se acalmar internamente, porque o autista, ele tem, todos os sentidos dele são hiperaflorados. Então, as luzes brilham muito, os sons são muito altos, o tato é muito forte, os cheiros, o paladar, por isso que tem crianças autistas que têm seletividade alimentar por causa das texturas dos alimentos. Então, isso tudo desregula internamente. Aí a criança usa mecanismos, ou adolescente, para ele se acalmar internamente, ele está se autorregulando. Então, quando alguém de fora olha uma criança, um adolescente, até mesmo um adulto, se balançando, chacoalhando, a tendência é o quê? Para com isso que está me dando nervoso. E ele não consegue, porque se você fizer isso, você vai vai desencadear uma crise. Por isso, muitas crianças e adolescentes que estão dentro da escola, às vezes com algum comportamento que a gente não consegue entender, desencadeia brigas, desentendimentos com a turma dentro de classe. Pelo comportamento diferente. Dos professores em saber lidar com essas questões. Muito bem. Estamos chegando no final da aula. Quem que vai fazer a oração de fechadura? Quem que tinha tirado 2-1? A Cristina e a Lucimeire? Não, a Lucimeire e a Ana, ó. Eu fiz a abertura, lembra? Então. Não, é que eu tô falando. Você e a Lucimeire, vocês tiraram 2 ou 1, né? Você fez a abertura, a Lucimeire ia fazer a fechadura. Eu faço, filho. Vamos lá. Então, vamos pedir a Deus, agradecer primeiramente, agradecer por mais uma aula, por mais esse conhecimento que Ele nos permitiu absorver. E eu queria especialmente nessa noite fazer um pedido especial, colocar em oração pelo meu saúde do meu tio que se encontra na UTI lá em Fernandópolis. Ele sofreu uma parada cardíaca hoje pela manhã e as notícias não são boas. Então, pedir a Deus, né, que interceda por ele, que acolha se for o melhor, que se ele tiver que restabelecer, que
que ele fique bem, que ele não fique com sequela sobre uma cama. Pedir aos anjos, aos mentores de luz que façam melhor. Pedir também para os meus primos, uma prima e um tio, um outro tio que está lá também, que eles estão com Covid, não estão bem também. E a todas as outras pessoas também que precisam de oração, de amparo, de acolhimento. Que Deus faça melhor por todos que estejam precisando. Assim eu te peço, Senhor, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Então, muito obrigado, uma boa semana a todos. Boa noite para vocês, uma Boa ótima Boa noite a todos.